Após 8 anos da ditadura Vargas, o país se vê livre, 1945 a 1951. Começando por José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ele vai assumir a presidência por 94 dias, de 1945 a 1946, em consequência à deposição de Getúlio Vargas. Em seu tempo de presidência, ele dedicou sobretudo a preparar o retorno à ordem democrática. Seguindo, nós tivemos o Eurico Gaspar Dutra. Foi o primeiro presidente da República de 1946, ou Quarta República, o primeiro período democrático do nosso país. Durante o seu governo, foi promulgada a Constituição de 1946, e ainda o Brasil alinhou-se totalmente com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Reprimiu o Partido Comunista Brasileiro e os sindicatos. Além disso, instituiu seu plano SALT, com o objetivo de trazer melhorias nas áreas de saúde, alimentação, trabalho e energia. Porém, o projeto não conseguiu financiamento e não foi concretizado. Dutra era do Partido Social Democrático, PSD, e tinha seu vice, Nereu Ramos, que também era do PSD. Revendo caras antigas, de 1951 a 1955. Vamos começar falando que Getúlio Vargas foi reeleito democraticamente para um segundo mandato, sendo este um dos governos mais atribuídos para a nossa história republicana. Foi caracterizado por uma política econômica que priorizou o nacional desenvolvimento. As disputas entre o PTB, partido do presidente, e a UDN, oposição, travaram o governo de Vargas. A oposição usou discursos golpistas e todo tipo de estratégia para impedir o mandato. No final, a crise política levou Vargas a cometer suicídio em 24 de agosto de 1954, onde termina o governo dele. Café Filho, ele vai assumir depois que o Vargas comete o suicídio. Ele atuou discretamente em apoio ao golpe articulado pela UDN contra a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, presidente e vice-presidente eleitos em 1955. Foi afastado da presidência em decorrência a um acidente cardiovascular. Café Filho era do Partido Social Nacionalista, PSN. Mudanças rápidas demais, 1955 a 1956. Após o acidente que afastou o Café Filho, Carlos Luiz assumiu a presidência por somente 3 dias, de 8 de novembro a 11 de novembro de 1955. O seu apoio ao golpe defendido pela UDN levou o primeiro-ministro da guerra, Henrique Teixeira Lott, a destruí-lo da presidência. Carlos era do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB. Após isso, quem vai assumir é Nereu Ramos, que vai ser presidente por somente 81 dias, de 1955 a 1956. Exerceu um governo de transição, que existiu apenas para garantir a legalidade constitucional do país, para possibilitar a posse de Juscelino Kubitschek. Nereu era do Partido Social Democrático, PSD. Novidades de uns, mentiras de outros, de 1956 a 1961. Vamos começar falando de Juscelino Kubitschek. Ele foi um dos presidentes mais populares da história republicana do Brasil. Ele governou de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961. Seu governo estabeleceu políticas de desenvolvimento industrial, além de incentivar a construção de rodovias, contribuir para a integração do país e construir uma nova capital do Brasil, a cidade de Brasília. Tudo isso envolvendo seu plano de meta, 50 anos em 5. Acabou legalizando ao país os aumentos da dívida externa, da inflação e da desigualdade social. Juscelino era do Partido Social Democrático, PSD, e seu vice-presidente, João Goulart, era do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Após isso, assumiu Jânio Quadros, que foi do primeiro e único candidato da UDN. Ele elegeu durante a República de 1946. Seu governo foi marcado por polêmicas do início ao fim, porque o presidente não aceitava governar dentro dos limites constitucionais. Renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961, em uma tentativa fracassada de autogolpe. Ele ficou somente 8 meses no governo. Seu vice-presidente, João Goulart, era do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Ranieri Mazzilli assumiu a presidência em 2 momentos da história do Brasil. Um foi em 1964, durante a época do golpe militar, e o outro foi em 1961, onde Jânio Quadros tinha renunciado o seu cargo e João Goulart estava numa visita oficial à China. E esse momento de presidência dele trouxe uma grande desconfiança para as elites empresariais e também para os militares. João Goulart, também conhecido como Jango, teve sua carreira vinculada ao PTB. Ele assumiu boas posições dentro da política. Ele assumiu em 1961, porém foi derrubado de sua posição em 1964 durante o regime militar. Em 2 de abril de 1964, Ranieri Mazzilli volta à presidência para ocupar o lugar de Jango, que tinha caído por conta do golpe militar de 1964. Esse mandato dele foi muito curto e foi considerado apenas um arremedo constitucional, porque quem estava no poder de fato era o Comando Supremo da Revolução. Porém, como presidente da Câmara, Ranieri aceitou o AI1, que determinava as eleições indiretas para presidente da República. Humberto Castelo Branco, também conhecido como Marechal Castelo Branco, governou de 1964 até 1967. Seu governo foi um dos principais articuladores do regime militar, com a criação de 2 leis: a Lei da Segurança Nacional, que definia os crimes contra a atuação do governo militar no Brasil, e também a Lei da Imprensa, que limitava a atuação dos serviços de comunicação no Brasil. Emílio Garastazu Médici governou de 1969 a 1974. Seu governo veio após o governo de Arthur da Costa e Silva, que tinha implementado o AI-5 à Constituição Nacional. Outro marco também de seu governo foi o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbert, que foi considerado um dos primeiros raptos para fins políticos no país. Ernesto Geisel governou entre 1974 e 1979. Ele defendia uma abertura gradual na política, com investimentos estatais e também a intervenção estatal na economia, porém mantendo ainda o regime autoritário. Eleições indiretas acabou com a ditadura, 1985 até 1990. Tancredo Neves, MPDB, foi eleito indiretamente, na fim aérea da ditadura militar, mas acaba falecendo antes de assumir seu governo. Então, seu vice José Sarney, PDS, governa de 1985 a 1990. O que marcou seu governo foi a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que trouxe a redemocratização, e pela forte crise econômica que ele não conseguiu conter, e a alta inflação. E também é reconhecida pelo Plano Cruzado e pelo Plano Verão, que foi criadas novas moedas para melhorar a crise. Eleições finalmente diretas resultam mais uma decepção. De 1990 até 1995, Fernando Collor, MPDB, foi eleito diretamente, após vencer seu concorrente Lula. Ele promete acabar com a corrupção e a inflação, mas seu irmão Pedro Collor o denuncia por sistema de corrupção do seu governo. O povo então pede impeachment de Collor. Ele renuncia e é cassado e perde direitos políticos. Itamar Franco, que era seu vice, assume o governo de 1992 até 1995. O que marcou seus governos foi o Plano Collor, que criou mais uma moeda para diminuir os gastos do governo, e trouxe também congelamento de preços e de salários. Bloqueou poupanças que ultrapassassem de 50 mil, e o Plano Real, que foi feito por Itamar Franco. A inflação caiu assim que ele foi inaugurado em 1994. Primeiro e segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2003. Fernando Henrique Cardoso, PSDB, foi eleito e foi presidente por 2 mandatos, com seu vice, Marco Maciel. O que marcou seu governo foi: ele deu continuidade às reformas estruturais para evitar a inflação e deixar a economia estável por meio do Plano Real. Além disso, o presidente pautou pela privatização de várias estatais brasileiras. Não conseguiu controlar a inflação brasileira, mas a distribuição de renda continuou desigual. E o governo de FHC é responsável pela inserção do Brasil na política neoliberal. Após inúmeras tentativas, Lula assumiu o governo, de 2003 até 2011. Lula, do PT, foi eleito diretamente, com José Alencar como seu vice.
Lula candidatou-se para a presidência do Brasil nos ciclos eleitorais realizados em 1989, 1994 e 1998, e foi derrotado. A trajetória política de Lula esteve muito ligada aos movimentos sindicalistas que surgiram na região do ABC na virada da década de 1970 para a década de 1980, durante a ditadura militar. O que marcou seu governo foi por ser um período intenso de crescimento econômico no Brasil, mas teve sua credibilidade abalada por escândalos de corrupção, como o mensalão. A primeira mulher presidente do Brasil, 2011 até 2016. Dilma Rousseff, do PT, é uma política brasileira reconhecida como a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil. Seu vice foi Michel Temer, e durante a parte de sua juventude, Dilma participou de movimentos de esquerda, ingressando na luta armada contra a ditadura militar, tendo sido presa e torturada em 1970 e liberta da prisão em 1972. Seus governos foram marcados por altos investimentos sociais e no crescimento nacional, crise econômica, oposição social, investigação de escândalos de corrupção e pelas pedaladas fiscais que motivaram seu impeachment em 2016. Após o impeachment de Dilma, um novo presidente aparece. De 2016 até 2018, Michel Temer, PMDB, ingressou na política na década de 1980 e alcançou a presidência de maneira polêmica, após o impeachment de Dilma Rousseff. Em 2010, ele foi eleito vice-presidente do Brasil e foi reeleito para essa função em 2014. O que marcou seu governo foi a adoção de medidas de austeridade, como o teto de gastos, mas seu governo foi marcado também principalmente por escândalos de corrupção, em que o presidente esteve diretamente envolvido. O governo que gerou controvérsias, de 2018 até 2022. O governo Bolsonaro, PL, se iniciou em janeiro de 2019 com Hamilton Mourão como seu vice. O novo presidente prometeu reduzir o Estado e torná-lo mais ágil, diminuir os impostos e formar um governo com apenas ministérios compostos por técnicos. O que marcou seu governo foram atritos com o judiciário, ameaças à democracia e a pandemia de Covid-19. Em 2022, Bolsonaro foi para o segundo turno da eleição contra o candidato Lula, e ele foi derrotado por ele, se tornando o primeiro presidente pós-ditadura a perder a reeleição. Bolsonaro não esteve presente para passar a faixa presidencial para seu sucessor, algo que não ocorria desde o fim da ditadura civil-militar. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral declarou inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por 8 anos, contados a partir das eleições de 2022. Lula assume o governo mais uma vez, seu terceiro mandato, que começou em 2022. Após a disputa mais acirrada desde a redemocratização e uma campanha turbulenta marcada por uma polarização histórica, guerra surge nas redes sociais, batalha religiosa e episódios de violência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente da República novamente, ao derrotar no segundo turno Jair Bolsonaro, contando com seu vice, Geraldo Alckmin. E o que marcou até agora seu governo foi uma nova regra fiscal que reduziu o risco de endividamento descontrolado do país, uma reforma tributária histórica discutida há mais de 30 anos no Congresso, foram cumpridas promessas de campanha de conceder aumento real ao salário mínimo e de reajuste de Bolsa Família para R$ 600.